Olá, queridos e queridas! Nós estamos contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu, e hoje a história é Antevisão da Glória de Cristo no Reino. Jesus chega à região de Cesareia de Filipe e está ensinando a uma multidão que inclui os seus apóstolos. Ele lhes faz então este espantoso anúncio: deveras eu vos digo que há alguns dos parados aqui que não provarão absolutamente a morte, até que primeiro vejam o Filho do Homem vir no seu reino. O que quer dizer Jesus com isso? Os discípulos devem estar se perguntando. Cerca de uma semana depois, Jesus leva consigo a Pedro, Tiago e João e sobem a um alto monte. Talvez seja de noite, visto que os discípulos estão sonolentos. Enquanto ora, Jesus é transfigurado diante deles. Seu rosto passa a brilhar como o sol, e suas vestes tornam-se brilhantes como a luz. Daí aparecem dois personagens, identificados como Moisés e Elias, e passam a falar com Jesus sobre a sua partida que há de ocorrer em Jerusalém. A partida, evidentemente, se refere à morte e a subsequente ressurreição de Jesus. Assim, essa conversação mostra que a sua morte humilhante não é algo a ser evitado, como Pedro havia desejado. Já então, bem acordados, os discípulos observam e ouvem com espanto. Embora seja uma visão, parece tão real que Pedro passa a participar no cenário dizendo: Senhor, é excelente que estejamos aqui. Se desejares, armarei aqui 3 tendas, uma para ti e uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto Pedro fala, uma nuvem luminosa os cobre, e uma voz vinda da nuvem diz: Este é o meu filho amado, a quem tenho aprovado, escutai-o. Ao ouvirem a voz, os discípulos prostram-se com o rosto em terra. Mas Jesus diz: Levantai-vos e não temais. Ao assim fazerem, não veem mais ninguém, exceto Jesus. Ao descerem do monte no dia seguinte, Jesus ordena: A ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. A aparição de Elias na visão suscita uma pergunta na mente dos discípulos. Por que perguntam, dizem os escribas, que Elias tem de vir primeiro? Elias já veio, responde Jesus, e não o reconheceram. Jesus, no entanto, fala a respeito de João o Batizador, que cumpriu um papel semelhante ao de Elias. João preparou o caminho para Cristo, assim como Elias preparara para Eliseu. Quão fortalecedora é essa visão, tanto para Jesus como para seus discípulos. É como que uma antevisão da glória de Cristo no reino. Os discípulos viram com efeito o Filho do Homem vir no seu reino, exatamente como Jesus prometera uma semana antes. Após a morte de Jesus, Pedro escreveu sobre terem-se tornado testemunhas oculares
da magnificência de Cristo enquanto estavam com ele no Monte Santo. Os fariseus haviam pedido de Jesus um sinal para provar que ele era o prometido nas Escrituras para ser o rei escolhido por Deus. Não se lhes deu tal sinal. Por outro lado, aos discípulos íntimos de Jesus, permite-se ver a transfiguração de Jesus como confirmação das profecias sobre o reino. Assim, Pedro mais tarde escreveu: por conseguinte, temos a palavra profética tanto mais assegurada. Olha aqui a imagem. Então, gente, essa é a lição de hoje, né? E ela é bem assim complementar, né, da de ontem, onde realmente fica clara, né, a missão de Jesus, né, aqui na Terra. Fica clara fica claro o que Jesus, né, veio fazer aqui, que ele realmente, né, ele veio para uma obra completa, para uma obra realmente completa, né? Porque os profetas que vieram antes, né, vieram sim, né, com, vamos dizer, com um poder pessoal, já com virtudes bem avançadas, mas ainda existiam limitações, né? E Jesus vem trazendo esta completude mesmo das virtudes que Deus, né, trouxe aí para nós, como exemplo para que a gente siga este caminho, né? Então deu para os apóstolos ali compreenderem bem, né, a sua morte, né, que era inevitável, né, não era algo, inclusive era algo que Jesus já sabia, né, e não iria temer, né, e nem abrir mão da missão concedida, e que aquilo, né, reverberaria, né, como reverbera por toda a eternidade. Então, passe-se o tempo que for, é isso que é a busca, né? É isso que é os degraus a serem subidos na vida, né? E para além da vida material também e próximas, né? Então, realmente esta é, né, a verdadeira missão de todos nós, né, como espíritos aqui encarnados na matéria. Então a gente realmente se libertar, né, de mágoas, de ressentimentos, de visões estreitas, limitadas, equivocadas, né? Mas a gente tem que realmente tem que estar aberto, né, para essas visões, porque na maioria das vezes a gente se mantém rígido em padrões que foram estabelecidos, e na maioria das vezes estabelecidos por interesses pessoais, né, de governos, de pessoas no poder, né, que não aplicaram, não conduziram, não governaram segundo as leis de Deus, mas sim segundo as leis que os interessavam para manipulação. Então que a gente tenha, né, os fundamentos e os princípios de Deus como o nosso norte, para que a gente consiga identificar, né, estes padrões que a gente tem que quebrar, que a gente vai ter que romper durante a vida e conseguir enxergar claramente que nós estamos no caminho certo,
né? Porque como muitas vezes nós estamos com a nossa visão limitada, seja de mentalmente através de conceitos que nos foi passado, seja emocionalmente através das prisões emocionais, de medos, culpas, mágoas, ressentimentos, desânimo, dependendo da validação dos outros, dependendo de crítica e elogios para a gente agir, dependendo dependendo de afeto, né? Dependendo de reconhecimento, dependendo de assim, realmente, né, de que os outros nos aprovem para que a gente faça. Então, quando a gente está aí, a gente está preso, né? Então essas são as prisões emocionais. Temos as prisões de conceitos também, né? Eu como educadora aqui, né, eu trouxe exemplos aqui da parte da educação, né, que pelo desconhecimento de nós mesmos, né, e do desenvolvimento do ser humano, nós temos vários conceitos, né, que são ainda utilizados nas escolas, extremamente equivocados, né, sobre, por exemplo, a intelectualização das crianças, né, que é feita precocemente. Depois, no segundo setênio, né, então eu falei, no primeiro setênio, o corpo físico é o que tem que ser desenvolvido, né, é o que tem que estar pleno. No segundo setênio, o que é emancipado é o sentir. Por quê? Porque no primeiro setênio, o emocional dessa criança está totalmente vinculado com o dos pais, principalmente o da mãe, né? Então, por exemplo, até os 3 anos, essa criança, ela se vê, ela se percebe e ela se sente a mesma coisa que a mãe, mas a mesma. Ela ainda não se percebe como um indivíduo, né? Ela acha que ela é a mesma coisa. Aí, nesses 3 anos de idade, acontece uma primeira individuação. Por isso que ela começa a falar os nãos, né? A perguntar os porquês das coisas. Por quê? Porque ela já começa esse processo de individualidade, né? Mas que ainda é uma coisa ainda pouca, né? Aí com 6 anos acontece uma individuação ainda maior, né? Então ela se começa a perceber ainda mais como um indivíduo. Então ela começa a se afirmar ainda mais, a afirmar as suas próprias vontades, né? Então ela também começa a negar ainda mais coisas, né? De forma um pouquinho mais consciente do que aos 3 anos. Porque aos 3 anos ele fala não, porque acontece essa primeira individuação. E a gente vê como birra, né? A gente vê como uma criança mal criada, porque ainda não tem consciência nenhuma, né? Aos 6 anos tem um pouquinho mais, que já está começando um despertar ali, né? Uma emancipação do intelecto. No entanto, esse intelecto só vai ser emancipado no terceiro setênio. No segundo setênio, o que vai ser emancipado é o sentir. Então, até os 7 anos, como existe esse vínculo emocional, né, muito forte, né, ainda com a mãe, e a criança ainda não tendo a parte intelectual emancipada, por isso que a gente fala que a emancipação do sentir é no segundo setênio. Não é que ele não sinta, né, no primeiro setênio, tem nada a ver com isso, sentir e não sentir. Tem a ver com a emancipação, tipo, com essa individuação, né? Tanto que aos 9 anos acontece fortemente, né, esta individuação. Tanto que a criança começa aos 9 anos ter muitos medos, né? Medo da morte, né? Mas são medos, por quê? Porque está havendo este rompimento, né? Inclusive emocional, ou seja, eu estou me percebendo realmente como um indivíduo no mundo, né? Realmente separado,
dos meus pais, eu como um indivíduo mesmo, né? Então vem vários medos, né? Várias inseguranças. Então a gente precisa ter também um processo de entendimento com esses sentimentos, com o sentir, e o processo educacional ainda vai muito através de histórias, né? E aí histórias de heróis, né? Onde essa criança, aí as emoções, os sentimentos dela, né? Com essas histórias de heróis, essas histórias, né? De guerreiros, eles vão se fortalecendo, né? Eles vão pegando como exemplo, então vão se fortalecendo emocionalmente, né? Então através ainda de poesias, de histórias, o fazer, né? No plantar, no colher. Então esse é uma educação ainda que não é puramente abstrata, como vai acontecer lá no terceiro setênio, né? Que aí o que vai ser emancipado é realmente a racionalidade abstrata per se, né, em si. Então, a gente saber, né, esse desenvolvimento, a gente trabalhar esse processo de autoconhecimento é fundamental e primordial, né, para esta clareza do que a gente é e do que a gente fazer, né? Porque senão a gente fica nessa, porque o meu filho tem que aprender a escrever com 4 anos. Não, ele não tem. Ele não tem nem motricidade para isso, ele não tem a parte intelectual nem um pouco ainda emancipada. Ele precisa da plenitude do corpo físico, né? Inclusive para se sentir emocionalmente seguro, confiante, capaz, né? Então que a gente realmente queira enxergar, né? Não só se enxergar, né, para fazer as mudanças necessárias, né? Ter a humildade para escutar e absorver a verdade, né? Porque a gente não quer escutar a verdade para não mudar os nossos conceitos, para não ter que mexer em nada, né? E continuar na comodidade do desconfortável, né? Agora a gente tem que encarar o desconfortável para o confortável ali depois na frente, né? Então que a gente queira, né? Porque como foi dito aqui também, os discípulos, eles permaneceram e eles viram mediante os seus próprios olhos, né, que ele é sim, né? Jesus é sim o Filho de Deus que veio trazer essa completude de virtudes, né, pra gente. E os fariseus e os escribas pedindo um sinal, nunca terão, porque não querem se abrir para a verdade, né? Eles querem continuar ganhando os bens materiais, à base da ignorância dos outros, à base, né, da manipulação dos outros, à base da enganação dos outros. Então, não querem, né? Então, não ia adiantar de nada. Então, que a gente sempre tenha esse olhar mais profundo para nós mesmos, né? Que a gente vá rompendo os nossos padrões diariamente, que a gente busque a verdade, né? Que está em nós, né? Muitas vezes a gente não quer olhar que a gente está sendo invejoso, a gente não quer olhar que a gente está sendo maldoso, a gente não quer olhar que a gente está sendo egoísta, a gente não quer olhar que a gente está sendo, que a gente só está querendo viver em prazeres imediatos, né? Prazeres hedonistas. Então a gente, né, muitas vezes não quer olhar a verdade. Então precisa realmente de muita humildade e de muita coragem, né, para olhar os nossos padrões, aí os nossos, vamos dizer entre aspas, pecados,
né, para que a gente realmente consiga transformar. Tá bom? Então, hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe com pessoas aí que você sabe que queiram o exemplo de Jesus nas suas vidas. E se você, né, quer receber mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho aí para mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.